Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo número 1. Amém? Certeza que você já viu esse texto, mas talvez você já leu ele correndo, né? Nunca prestou atenção. Hoje a gente vai prestar um pouquinho de atenção nele, tá bom? Mateus 1, achou aí? Então vamos ler? O livro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acas, Acas gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no templo do exílio, na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. Amém? Pode sentar. Um monte de gente, mano. O que o pastor vai aprontar agora? O que a gente vai tirar daqui? Irmãos, hoje nós vamos falar sobre legado na família, certo? E quando a gente vai falar de legado de família, é importante a gente pensar uma família modelo, né? E se fosse para a gente pensar numa família modelo na Bíblia, que família você escolheria? Que a gente vê ao longo da Bíblia é que as famílias são problemáticas, né? E é interessante que até aquilo que às vezes as pessoas querem usar para defender, né, ela vê que o tiro sai pela culatra. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, a poligamia não é um problema, né? A gente vê na Bíblia, a gente vê Jacó, a gente vê Davi, a gente vê Salomão. Irmão, se tem uma coisa que a Bíblia serviu para mostrar que a poligamia dá errado. Todo mundo que teve mais de uma esposa teve problema em dobro, em triplo, no caso de Salomão, sei lá, milhares de problemas. Então, a Bíblia serve para nos mostrar, muitas vezes, nos dar lições de como fazer as coisas certas. Mas a Bíblia também nos mostra muitas vezes de como não fazer as coisas. A Bíblia nos mostra o que pode dar errado. Certo? E quando a gente fala de legado, né, muitas vezes a gente tem aquela impressão de que a pessoa que deixou um legado, ela é perfeita. Você já viu? Você já deve ter ouvido essa frase, né? Mas você já viu que todo mundo que morre vira santo? Hã? Já parou para pensar nisso? A pessoa depois que morre, ninguém lembra às vezes que ela era pecadora, que ela tinha dificuldades em alguns aspectos. Muitos vão lembrar, olha, fulano, era isso, era uma bênção, era alegre, era isso, era aquilo, inteligente, não sei o que. Não lembra dos B.O. E na Bíblia também, muitas vezes, a gente começa a lembrar dos personagens bíblicos e a gente começa a passar pano. Fala, não, a gente esquece dos problemas, dos pecados deles, certo? Mas eu queria refletir com você dentro de uma genealogia, né, pensando sobre a família de Jesus. Antes de chegar em Jesus, muita coisa aconteceu. Vocês viram? Aqui o texto está falando de 42 gerações, o texto começa de Abraão, nem começa de Adão. Então foram muitas gerações até chegar em Jesus. Os estudiosos vão dizer que de Abraão até Jesus são cerca de 2.000 anos. E de Adão até Abraão são mais 2.000 anos. Então, nós estamos aqui, a Bíblia está contando aqui em 17 versículos como é que a história caminhou ao longo de 2.000 anos.
E alguns desses nomes que foram lidos aqui, você deve se lembrar. Você conhece o Abraão, você conhece o Davi, alguns outros nomes, talvez você conhece o Josias, você conhece Salomão, você conhece vários nomes que foram citados aqui. Mas a pergunta que eu gostaria de refletir com você nessa noite é: e que legado esses homens deixaram para a próxima geração? O que foi aprendido, né? E o que o mundo nos fala sobre legado? Quando fala-se de legado familiar, tem 3 teorias que são comuns hoje na perspectiva do mundo. E eu vou falar sobre elas, e todas elas têm o seu ponto de verdade, mas tem também o seu problema, a gente não pode levar elas como verdades absolutas, certo? A primeira teoria é a teoria da genética, certo? Então, nos tempos antigos, acreditava-se que tudo que está acontecendo na sua vida hoje é por conta da hereditariedade. Você só está colhendo os frutos dos seus pais, avós, bisavós, tataravós. Então, eles entendem que tudo que está acontecendo é culpa da genética. Algumas pessoas pensavam e outros ainda pensam assim, né? Você já deve conhecer aquele ditado: filho de peixe, peixinho é. E a gente sabe que a genética, né, ela é forte. Ela é forte. Né? Às vezes, quando a gente vê uma criança, a gente fica procurando o traço do pai, o traço da mãe, fala que parece mais com quem? Parece mais com ele, parece mais com ela, porque a gente sabe que a genética é real. E é até interessante, né, que hoje em dia nós vivemos na era das cirurgias, dos procedimentos, né? E aí a pessoa vai lá, faz trocentos procedimentos. Levanta o nariz, gruda a orelha, aí tira um negócio aqui, tira outro negócio ali, aí nasce o menino com o nariz precisando levantar, com a orelha de abano, com todos os problemas corrigidos lá. Né? Então, isso mostra o quê? Porque a genética, ela acontece, ela é real. E o que dizer das predisposições? Quando você vai no médico, se você tem alguma suspeita de algo grave, o que o médico vai te perguntar? Tem algum caso dessa doença na sua família? Então, ou seja, a medicina leva muito em consideração a genética. Hoje você pega uma amostra de DNA, você vai ver, tem predisposição a isso e aquilo, ou seja, você tem um caminho a ser trilhado com base na genética. E aí o que acontece? Aí na igreja, as pessoas também querem usar a genética para justificar alguns pecados. A questão, o menino, não é que ele é alcoólatra, é porque ele puxou o pai dele era alcoólatra, logo é inevitável que ele seja alcoólatra também. Não, a menina, ela tem um gênio forte assim, porque ela puxou a mãe dela. A mãe dela tem um gênio forte também, então vai ser assim, a gente tem que aceitar e ponto final, acabou. Sabe? A teoria geneticista, ela tem suas verdades, mas a gente não pode tratar essas verdades como absolutas. Certo? A Bíblia diz, né, que uma vez Jesus se encontrou com um cego de nascença e os discípulos perguntaram: mestre, o que aconteceu? Ele pecou ou foram os pais dele que pecaram? Por que ele está cego? Por que ele é cego? Aí Jesus falou: não foi uma coisa nem outra. Ele está assim para que a glória de Deus fosse manifestada na vida dele. Então, o que eu quero dizer com isso tudo é que existem situações, existem problemas na vida que são frutos da genética. Isso é fato. Nós carregamos um legado da genética. Tem uma galera que vai ficar careca antes do que outros, porque os pais, os avós eram carecas ou são carecas. Tem uma galera que vai ter predisposição para doenças como diabetes, o câncer e outras coisas, por quê? Por conta das questões genéticas. Mas ainda assim, nós podemos contar com o poder sobrenatural de Jesus Cristo, que nos transportou para o reino do seu amor. O que eu quero dizer nessa noite para você é que não importa quem foram seus pais, não importa o que eles carregaram, não importa os genes problemáticos ou doentes que você carrega, sabe? Porque, vamos lá. Não importa nada disso.
se você está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo pode fazer nova todas as coisas. Jesus Cristo pode mudar a história de qualquer pessoa. Deixa eu só me localizar aqui. Perdão. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores. Isso significa que a última palavra na nossa vida não é da genética, a última palavra é do Senhor. A última palavra não vem dos médicos, a última palavra é do Senhor. Então alguém vai dizer assim, mas fulano tem predisposição para câncer, mas Jesus não quer que ele tenha câncer. Ponto, final. Fulano, o pai dele era assim, mas ele não quer que o filho seja assim. Por quê? Porque a palavra final é do Senhor. Isso faz a gente pensar, por exemplo, em algo que as pessoas, os movimentos neopentecostais usam muito, que é o quê? A tal da maldição hereditária. Deixa eu te falar, a Bíblia não fala de maldição hereditária. O texto que você vai ver lá, porque eu visitarei a iniquidade até da geração dos filhos dos filhos, até a 1000ª geração. Fala assim, se alguém fizer uma coisa muito grave, Deus vai visitar até o tataraneto para descontar. E a ideia não é essa. Porque o texto também diz, da mesma forma, se vocês andarem na linha, se vocês forem prudentes, eu também vou abençoar os seus filhos e até a 1000ª geração. Então, se fosse para ter maldição hereditária, também tinha que ter bênção hereditária, concorda comigo? Mas a ideia do texto não é essa. O que o texto está dizendo é o seguinte, que se houver um padrão, é natural que o filho siga o padrão do que ele está vendo. E aí o filho do filho vai ver o padrão do outro. O filho do filho vai ver o padrão. Então, se há pecado, o filho vai ver o pecado e vai imitar o pecado. O neto vai ver o pecado e vai imitar. E assim sucessivamente. E por isso que Deus vai visitar a iniquidade até a 1000ª geração. Se tiver 1000 gerações de pecadores, Deus vai visitar as 1000 gerações de pecadores. Da mesma forma, se houver um exemplo genuíno, as coisas podem ser diferentes. Se você for crente, de verdade, seu filho vai querer ser crente olhando para você. O seu neto vai querer ser crente olhando para o seu filho. O seu bisneto vai querer ser crente olhando para o seu neto. Então as coisas poderão ser diferentes. Concorda comigo? É sobre isso que o texto está nos dizendo. E nós podemos ainda combater o ensinamento errôneo da maldição hereditária com Romanos 8:1. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou 2 Coríntios 5:17, porque as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, meu irmão e meu irmãozinho, mania do domingo, sabe, você pode ser sim que você carrega alguns problemas genéticos, sabe, a genética ela tem sim uma influência, mas ela não tem a última palavra. A última palavra é com o Senhor. Sabe? O seu passado pode ter problemas seríssimos, geneticamente falando. Mas Deus pode escrever uma nova história na sua casa, na sua vida, na sua família, através de você. Amém? Então, antes de sair culpando a genética, antes de justificar os seus pecados por causa da predisposição dos seus pais, eu quero dizer para você que se você está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Amém? Então, alguém que recebe o Espírito Santo não vai ser possuído por espírito maligno. Certo? E tem outra teoria, a segunda teoria que eu quero abordar com você nessa noite, que também tem muitas verdades, é a teoria psicológica. Certo? E porque o Freud, né, e muitos outros teóricos aí explicam o ser humano através do comportamento humano. Né? Então, eles entendem que as pessoas são frutos por causa do ambiente imediato. Então, se a criança ela é criada num ambiente violento, ela vai ser violenta. Se ela é criada num ambiente de corrupção, ela vai ser corrupta. E assim sucessivamente.
Então, muitos traumas, transtornos, problemas são compreendidos através da análise da família. Né? Então, se você for num psicólogo, num psiquiatra, ele vai querer saber como é a sua casa, como é o seu ambiente de trabalho, como é que são os seus relacionamentos, a amizade, igreja, trabalho, escola, faculdade, etc. Então, é normal, por exemplo, alguém tirar a seguinte conclusão: a menina viu o pai bater na mãe a vida inteira. E aí, quando ela cresce, ela segue o caminho da homossexualidade. Alguém fala, por quê? Porque ela viu dentro de casa que homem não presta. Então, ela criou uma repulsa. A gente vê também aquele rapaz que, às vezes, o pai foi embora e o rapaz foi criado com a mãe e 5 irmãs. E ele vai ter uns trejeitos mais efeminados, ele vai ser um pouco mais delicado do que os outros rapazes da idade dele. E o que é isso? É a questão psicológica, é a questão do ambiente imediato. Mas o maior exemplo de problema psicológico que a gente tem testemunhado nos dias atuais é a depressão, a ansiedade. Inclusive, esse mês de setembro, a gente vai aproveitar a desculpa do Setembro Amarelo para falar sobre saúde mental na igreja, sobre saúde emocional. Então, sabe, os próximos domingos é dia de convidar mesmo o amigo que está passando por ansiedade, por depressão e coisas do tipo, que a gente vai abordar isso na igreja. Tá bom? E será que são poucos? Eu lembro que eu tinha uma pesquisa de 2018 que falava que 6% dos brasileiros sofriam com ansiedade ou com depressão. 2018. Nós estamos em 2025 e o número agora quase dobrou. Agora são quase 11% que tiveram o diagnóstico sobre depressão e ansiedade. Ou seja, estamos falando de mais de 20 milhões de brasileiros que sofrem ou sofreram com depressão ou ansiedade. É um número alarmante. É um número que só cresce. E a depressão, a ansiedade, ela tem o quê? Muitas vezes é uma questão biológica, mas na maioria das vezes não é biológico, é o quê? É fruto do ambiente. É o que está acontecendo, é a pressão, é os traumas, é os problemas. Mas aí o que acontece? Graças a Deus as coisas estão mudando, mas ainda há pessoas que tratam na igreja que quem tem depressão está endemoniado, quem tem ansiedade não tem o Espírito Santo de Deus. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala de pessoas que ficaram deprimidas, pessoas ansiosas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Elias, depois que derrotou os 400 profetas de Baal lá, ele correu de uma mulher. Ele quis morrer, ele pediu a morte. Moisés também pediu a morte. Se você for olhar lá em Números, capítulo 11, versículo 14 e 15. Se você for olhar também, você vai ver Ana. Ela fala que ela estava uma mulher de espírito atribulado, deprimido. Você vai ver, Jeremias escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias. Irmão, alguém que escreve um livro chamado Lamentações não está bem, não. Mas vamos voltar no Elias. O Elias, os estudiosos vão dizer o seguinte: ele teve uma adrenalina muito grande, né? Ele orou, caiu fogo do céu. O pico foi tão elevado que depois ele sentiu. O corpo cobrou a conta. Ele ficou abatido. Então, talvez você não vai achar na Bíblia, fala assim, e Elias ficou com depressão. Talvez você não vai achar esse termo. Mas é certo que algumas pessoas sofreram com coisas assim. Mas como é que essas pessoas superaram essas coisas? Através da ação sobrenatural de Deus. Davi, Moisés, Ana, Elias, eles levaram suas dores ao Senhor e foram tratados por Ele. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Sabe? Então, talvez você vai dizer, eu não vou conseguir
passar um legado para frente. Eu não vou conseguir deixar um legado porque eu tenho dificuldades psicológicas. Eu tenho problemas familiares nessa área, então vai ser difícil para mim construir alguma coisa. Vai ser difícil para mim manter o foco. Vai ser difícil para mim seguir adiante por causa do meu diagnóstico. Mas aí eu te digo que Deus pode mudar a sua história. Deus pode reescrever a sua história. Deus pode lançar por terra todo o diagnóstico incapacitante na sua mente e no seu corpo. Amém, irmãos? Então, mas hashtag fica a dica. Talvez o seu problema não é espiritual. Talvez você precisa, não é que alguém coloque a mão na sua cabeça. Isso, claro, com certeza, é sempre válido, sempre bom. Mas talvez o que você precisa é ver um médico. Conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, para que você seja tratado. Deus também usa os médicos, Deus usa os remédios, amém, irmãos? Nele que estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, ele usa pessoas, né, médicos, remédios e etc. Certo? Então, a teoria psicológica também tem as suas verdades, mas também a gente não pode se agarrar a ela para colocar desculpas quanto ao legado que nós vamos deixar para os nossos familiares. Certo? Mas tem uma terceira teoria que eu queria abordar com vocês, que é a teoria sociológica. Essa teoria foi fundamentada aí por Karl Marx, né, daí que veio o marxismo e etc. E aí ele vai explicar mais ou menos o seguinte, que a condição econômica é que vai afetar a pessoa. Na mente do Karl Marx, um pobre que nasceu num lugar miserável nunca vai se dar bem. Da mesma forma, o rico que nasceu, no todo o seu conforto, ele tem uma diferença astronômica para aquele que nasceu no outro ambiente. Então, o negócio dele é a questão econômica. Então, se o cara, aí, na visão marxista, até alguns crimes, eles até passam, não, mas não tinha como ele não ser criminoso, aonde ele nasceu, olha de onde ele veio. Aí, da mesma forma, vai olhar para o outro, não tinha como ele não dar certo, onde ele nasceu, onde ele veio. E então eles começam a ser taxativos por conta da questão sociológica. Só que eu e você já vimos alguém que nasceu cheio de recursos e deu muito errado na vida. Assim como a gente já viu também pessoas que nasceram em situações precárias, tendo problemas gravíssimos e hoje são prósperas e hoje Deus abençoou de uma maneira extraordinária. Então, nós também não podemos ser taxativos. Nós não podemos chegar ao ponto de de ser extremista. Por quê? Porque a igreja, muitas vezes, ela é extremista em um aspecto. Tem aqueles que vão chegar e falar assim, não, se você está na miséria é porque você está pecando. Os amantes da teologia da prosperidade, não, se você não está prosperando é que tem alguma coisa errada na sua vida. Você precisa confessar o pecado, você precisa rever isso aí, para que as coisas possam dar certo. Mas também tem os amantes da teologia da libertação, que acham que o dinheiro vai ser sempre um problema. E Jesus não disse isso, a palavra de Deus não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A palavra de Deus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tanto é que a Bíblia fala de pessoa crente rica, já viu? Abraão era rico, Davi era rico, Salomão nem se fala. Então, eram pessoas que que não tinham o Senhor? Não, pessoas que eram tementes ao Senhor. Então, nós não podemos ficar nem de um lado, nem de outro. Certo, irmãos? Então, a teoria sociológica, ela também tem, sim, as suas verdades. Mas a gente também não vai pegar a teoria sociológica e ser determinista em relação a ela. Porque a gente entende que Deus pode fazer o que Ele bem quiser. Deus castiga aquele que nasceu nas melhores condições e Deus levanta aquele que nasceu no pior cenário. A gente vê essas histórias na Bíblia com muita frequência. Então, sabe, isso também não pode ser como desculpa para nós. Assim, como é que eu vou deixar legado para a minha família?
Olha onde eu nasci. Olha as dificuldades que eu tive na vida. É impossível. Aí você começa a se comparar. É impossível eu ser como fulano de tal. Ele tem obrigação de deixar alguma coisa. Eu não. Não é por aí? Então vamos falar um pouquinho agora da família de Jesus. Se você for olhar a genealogia de Jesus, você vai ver tudo aqui. Você vai ver todo tipo de problema. Quer ver? Vamos olhar alguns problemas aqui. Você viu aqui, ó, tem uma irmã aqui. Quer ver, ó? Tarará. Versículo 3. Judá gerou Perez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Você sabe como é que chegou nessa história aí? Tamar, ela era nora do Judá. E aí, o marido dela morreu. E aí a obrigação era que o irmão assumisse. E aí ele também morreu. Mas tinha um outro irmão. E aí o Judá não quis dar o filho para ela, ficou vendo, esse aí vai morrer também. E aí um dia a Tamar teve uma ideia brilhante. Ela foi para a esquina. E aí o Judá, coroa, bem de situação, passou e falou: olha, rapaz, que mulher bonita. E o Judá pegou a nora. E aí depois de um tempo ele ficou sabendo que a nora estava grávida. Assim, que sem vergonha, olha só, hein? Que sem vergonha. Ela não quis esperar. Como assim? Vamos acabar com ela. Ela falou: eu estou grávida. E o pai é dono dessa parada aqui, ó. Quem era o pai? Ele. Agora você imagina, nasce o menino. Como é que ele vai entender que o pai dele é também avô dele? Hã? Imagina o contexto psicológico desse menino. Imagina a questão, né? Se a gente for a fundo, né? Se a gente for olhar todo o impacto do problema. Irmão, o negócio ia ser bem feio. Agora, vamos seguir um pouquinho mais à frente? Tem outro aqui, ó. Versículo 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. A Tamar deu uma de prostituta por um dia. A Raabe, essa era a profissão dela. Você está entendendo? Então, o jovenzinho aqui, ó, o Boaz, ele era o verdadeiro filho de uma prostituta. Imagina quantos parceiros a Raabe já teve. Quantos problemas genéticos ela poderia passar para o seu filho já das suas aventuras. Imagina o contexto psicológico do Boaz. Imagina o contexto sociológico de Boaz. Imagina ele sair na rua e lá vai o filho da Raabe. Imagina o bullying. Olha só, isso aí nós estamos falando da descendência de Jesus. E aí a gente vai falar assim, e Davi? Davi é bom, né? Filho de Davi, o rei Davi, o profeta Davi, o assassino Davi, o Ricardão Davi. Imagina o Salomão nasce, fala assim, pai, como é que o senhor conheceu a minha mãe? O que Davi ia falar para ele? Sabe como é que é, né? Um dia eu vi sua mãe tomando banho. Uai, como assim? Ela já era sua esposa, né? Não era não. Ela era casada na época. Imagina como é que foi essa história. E o que dizer do Salomão? O Salomão aprontou bastante. E o pai dele falou, não envolve muito com esse tanto, mas ele se enrolou bastante. Mas tem um aqui, irmãos, que esse é Manassés. Você já ouviu falar de Manassés? Manassés, ele era corrupto, ele era bruxo, ele sacrificou o próprio filho por causa de para outros deuses. E está tudo aqui na descendência de Jesus.
Aí nasce Jesus. Qual foi o legado que Jesus herdou? Um legado bem estragado, se você for olhar aqui, concorda comigo? Mas esse texto também ele serve para a gente olhar numa outra ótica. O texto serve para nos mostrar que onde há o Espírito Santo de Deus, a história pode ser diferente. Se você for olhar na genealogia, ela já começa com Abraão. Você sabe o nome do pai de Abraão? Não sabe. Ou talvez você sabe, mas é porque você é muito bom de Bíblia. Você não sabe o nome do pai de Abraão, mas você sabe quem foi Abraão. E eu acho que a família do Abraão não era lá essas coisas não, porque qual foi a ordem que Deus deu para ele? Sai da sua terra, da sua parentela. Vaza daí, que eu quero escrever uma nova história a partir de você. A gente sabe a história de Davi, o nome do pai de Davi. Jessé, essa é fácil. Mas a família de Davi também não era uma família lá muito especial, não. Tanto é que o Samuel chegou lá e o escolhido era o mais novo, que nem estava dentro de casa. Mas, a partir de Davi, a história da família foi outra. A partir de Davi, as coisas foram muito diferentes. O Filho de Deus agora é chamado de o Filho de Davi. Olha que coisa maravilhosa. Olha quão profundo. E nós veremos muitos outros personagens na Bíblia. Sabe, quando a gente vai ler a Bíblia, parece que a gente já tem a gente que já leu alguma vez, a gente já tem uma ideia, né? A gente fica doido para chegar na história de Abraão, depois a gente quer ver Moisés, depois a gente quer ver Davi. Por quê? Porque foram pessoas que deixaram um legado. Então, isso me faz pensar, e eu queria que você pensasse nessa noite também, sobre o que nós vamos deixar agora para frente. Talvez o que aconteceu para trás você não tenha muito orgulho. Talvez se você for olhar a sua genética, você vai achar alguns problemas. Talvez se você for olhar a sua mente, o seu psique, o seu contexto imediato, a sua família, você vai achar problema bastante. Hoje em dia, se você quiser arrumar um problema mental, é só você ir no psicólogo. Ele vai achar um problema lá e te dar. Ele vai te dar um rótulo, pode ficar tranquilo. Ou talvez o seu problema seja sociológico. Você já sofreu muito na vida. Você já passou por grandes privações, por grandes dificuldades. Sabe, mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer que as coisas podem ser diferentes a partir de você. Porque as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Talvez o seu pai, o seu avô não foi crente, mas o seu filho, o seu neto vai ser em nome de Jesus. Talvez as coisas não deram certo lá na casa dos seus pais, mas na sua casa vai ser diferente em nome de Jesus. Sabe? Para quem tem o Espírito Santo de Deus, não tem esse negócio de, é uma maldição de divórcio que tem na minha família. Se tem ou não tem, em você acabou. Por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo de Deus e a partir de você as coisas vão ser diferentes. Talvez você, na minha família ninguém nunca prosperou, todo mundo sempre se endividou, todo mundo sempre teve dificuldade. Sim, foi. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus, você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. E então a partir de você as coisas serão diferentes em nome de Jesus. Talvez você diga, porque na minha família todo mundo é meio perturbado, assim, sabe? Todo mundo tem algum problema mental, todo mundo tem algum problema, alguma dificuldade. Então, eu só fico esperando quando é que vai acontecer comigo. Não vai acontecer com você. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um dia eu vi o testemunho do pastor Abe Uber. Ele disse que, eu não lembro se foi o pai ou o avô dele. Ele leu, acho que Salmo 127, Salmo da família. E ele escreveu na Bíblia dele, falou assim, os meus pais, os meus avós não serviram a Jesus.
mas a partir de mim, toda a minha família servirá ao Senhor Jesus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a casa dos meus filhos servirá ao Senhor. E a casa dos meus netos servirá ao Senhor. Essa tem sido a história daquela família. Uma família já de dezenas de pastores. Uma família sacerdotal. Uma família que Deus tem usado para abençoar o Brasil, os Estados Unidos e tantas outras nações. Por quê? Porque um dia alguém tomou a decisão e entendeu que em Jesus as coisas poderiam ser diferentes. Amém? Queria que você ficasse de pé agora no seu lugar. Abraça um ou dois irmãos aí, não fica ninguém sozinho não. Vamos orar. E orar por si é muito fácil, né? Não é mesmo? Mas nós estamos aqui na rede de homens. E a gente entende aquilo que diz a palavra de Deus, como ferro afia o ferro. Assim um homem afia o seu companheiro. Sabe? Então, nessa noite eu quero te convidar a profetizar. Não sobre a sua casa, mas sobre a casa do seu irmão. Sobre a família do seu irmão. Sabe, para que as coisas, talvez até aqui as coisas não tenham sido lá como essa pessoa gostaria, mas que a partir dele as coisas podem ser muito diferentes. Que a partir dele os problemas genéticos, psicológicos, sociais caem por terra em nome de Jesus. Que a partir dele todos na família dele sirvam a Jesus. Que a partir dele todos sejam testemunhas, exemplos daquilo que Deus pode fazer. Em nome de Jesus. Vamos orar? Então ora pelo seu irmão do seu lado. Senhor, nesse momento, Senhor, nós queremos te agradecer. Nós te agradecemos sim, Senhor, pela tua palavra. Ó Senhor, e nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, por aqueles que talvez estão nos acompanhando pela internet. E nós queremos sim, Senhor, abençoar famílias nessa noite. Nós queremos sim te pedir, Senhor, que o teu Espírito seja sobre os teus filhos. Ó Senhor, e que, ó Senhor, todo problema genético, psicológico, sociológico que caia por terra agora em nome de Jesus. Nós cremos sim, Senhor, que o Senhor está levantando homens posicionados. Nós cremos sim que o Senhor está levantando pessoas que vão fazer a diferença dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro do seu ambiente de estudos, dentro da sua vizinhança, dentro da igreja, na sociedade de um modo geral. Ó Senhor, que a história deles seja diferente. Ó Senhor, que o Senhor venha cuidar dos filhos deles, que o Senhor venha cuidar dos netos, das próximas gerações. Ó Senhor, que eles tenham algo a transmitir da parte do Senhor. Assim nós oramos, Senhor, crendo no teu poder que nos aperfeiçoa, crendo que o Senhor está curando pessoas nessa noite, crendo que o Senhor está dando uma nova ótica, crendo que o Senhor está fazendo milagres nesse lugar. Sim, Senhor, nós profetizamos, nós intercedemos pelos nossos irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Assim eu oro.